todos os quatro cantos da terra, ó Pai, essa mensagem. Para todos aqueles que assistirem, ó Pai, essa live, esse vídeo, ó Pai, venham entender, ó Pai, qual é o teu propósito, ó Pai, para com todos nós, ó Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, eu te louvo e te glorifico, ó Pai, por esta mensagem e por esta palavra, ó Pai. Que assim seja. Aleluia, que assim seja. Glória ao Em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Assim seja, então. Vamos para o estudo? Opa. Vou pedir para os irmãos, estão todos com o microfone fechado? Está sem? Seu. Irmão, você precisa começar para mim ampliar a sua tela. Vamos lá. Tá. Então tá. Beleza, faz de alça. Faz Veja de bem, alça. irmãos. Aí. Nós vamos estar falando sobre os 70 jubileus. Eu vou estar mostrando para os irmãos que o Eterno, depois que Israel entrou na terra de Canaã, ele decretou 70 jubileus para ele poder libertar a terra de todo o seu cativeiro. Isso está registrado no livro de Romanos. Depois nós vamos ler essa passagem, onde fala que a terra, todos os moradores da terra vai ser libertos do cativeiro em que Adão nos colocou, né? Porque depois da queda de Adão, o homem passou a estar debaixo do cativeiro. Então eu vou estar lendo aqui no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 10 diz assim, vou ler do versículo 8 em diante, Levítico 25, versículo 8 em diante. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Isto é o tempo de 7 semanas de anos. 49 anos. No 7º mês do 10º dia do mês, farás ressoar o toque da trombeta. No dia da expiação, farei soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará ao seu patrimônio. Cada um de vós voltará ao seu clã. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Então, aqui o Eterno começa a mostrar para o povo de Israel que era para eles guardarem o 50º ano. E aqui a Escritura chama de jubileu. Será para vós um ano jubilar. Quando completasse 50 anos, todos os moradores da terra tinham que ser libertos. O Eterno, então, estipulou o mandamento para o povo de Israel. O Eterno falou, na hora que vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Vocês vão plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7º. E depois de 7 vezes 7 anos, são 49 anos, o 50º ano será para vós um ano jubileu. Quando interar 50 anos, vocês vão soar a trombeta. Quando estiver perto de interar os 50 anos, no 7º mês, vocês vão soar a trombeta em toda a terra, anunciando que o ano jubileu está chegando. E quando chegar o ano jubileu, aqueles que são escravos vão ser libertos, depois de pagar um resgate. Eles vão ser libertos e todos os moradores da terra vão ganhar sua libertação. A terra vai voltar para o dono original dela, o dono dela vai obter ela novamente. É um ano de libertação. Então, o ano jubileu, ele é um ano de libertação. E é um ano também de descanso para a terra. O Eterno falou, nesse ano também vocês vão dar um descanso para a terra. Vocês não vão plantar na terra. Então, por que o Eterno ensinou eles a guardar a cada 7 anos, deixar a terra descansar? A cada 6 dias, descansar no 7º dia, que é o sábado. E a cada 50 anos, eles dão a libertação para os escravos. Por que o Eterno ensinou isso para eles? Porque o Eterno vai fazer isso com todos os moradores da terra. Quando? Quando completasse 6.000 anos, para Yahshua voltar e estabelecer o reino milenar. Yahshua vai vir e vai decretar a libertação de todos os moradores da terra, inclusive até dos animais. Todos nós hoje estamos debaixo de um cativeiro, estamos presos num cativeiro. Porque depois que o homem caiu, depois que Adão e Eva caiu no Jardim do Éden,
toda a criação do Eterno foi levada para um cativeiro, está debaixo de um cativeiro. Então, eu vou mostrar essa libertação hoje para os irmãos. Inclusive, até lancei um vídeo aí, mandei para o irmão lá, o irmão está editando, e amanhã ele vai lançar esse vídeo aqui que eu vou falar aqui hoje, ele vai lançar no canal lá, está lá, Ezial. Mas é aí que eu já estou passando para os irmãos de antecipação. Então, o que acontece, irmãos? Eu vou falar de 70 jubileus. Por que 70 jubileus? Porque a partir da hora que eles entrou para dentro da terra de Canaã, é que eles começou a comemorar de fato os anos jubileus. Antes, os anos jubileus estavam correndo, mas eles não comemoravam. Mas passou a se guardar mesmo o ano jubileu depois que eles entrou na terra de Canaã. Aí o Eterno fez o quê? O Eterno decretou 70 jubileus. É o prazo para Yahshua voltar. E aí eu vou mostrar nesse vídeo aqui que esses 70 jubileus, começando lá na terra de Canaã, eles vão terminar no ano de 2030. Então, todos os vídeos, se os irmãos observar, todas as lives, todos os vídeos que eu estou lançando aí nesses últimos dias agora, eu estou mostrando que tudo vai convergir para o ano de 2030 para Yahshua voltar nas nuvens e estabelecer o reino milenar. As 2.300 tardes eu mostrei que elas começaram no ano 270 antes do Mashiach e vai terminar em 2030. Eu mostrei que as 70 semanas elas vão terminar no ano de 2030. Eu mostrei que os 2 denários ali, o homem que Yahshua ali, que é o bom samaritano, entregou 2 denários ali para o hospedeiro ali, representa 2 dias de trabalho, esses 2 dias representam 2.000 anos. E esses 2.000 anos vão fechar em 2030. Hoje eu vou falar vou falar um pouco sobre isso no final aqui do estudo. Então, tudo converge para 2030, inclusive até a agenda da nova ordem mundial. A agenda da nova ordem mundial, ela se consome ali em 2030. Eles falam agenda 2030. Então, tudo é para 2030. 2030 é o final de tudo. É quando Yahshua vem para estabelecer um reino milenar. E aí não tem mais volta. Então, nós temos que nos preparar para o arrebatamento que vai acontecer 7 anos antes dos 2030, que é agora em 2023. Então, veja bem, meus irmãos. Qual é o objetivo dos 70 jubileus? O objetivo dos 70 jubileus é libertar toda a terra que está debaixo de cativeiro hoje. Tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Assim falou o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ele falou, tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Israel é uma tipologia da igreja. Israel é a congregação do Eterno no Velho Testamento. A igreja é a congregação do Eterno no Novo Testamento. Então, tudo que aconteceu com Israel no Velho Testamento, o apóstolo Paulo falou, tudo que aconteceu com eles são sombra das coisas que vão acontecer com a igreja no Novo Testamento. Porém, o que acontece, irmãos? Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque os 70 jubileus, ele está sendo representado pelos 70 anos de cativeiro na Babilônia. O número 70, ele representa fim do tempo. Grava isso, irmão. O número 70 representa fim do tempo. É por isso que o número 7 significa completo, plenitude. A Bíblia está repleta do número 7. 7 taças, 7 trombetas, 7 anjos, 7 igrejas, 7 voltas em volta de Jericó. Noé entrou dentro da arca e guardou mais 7 dias. Tudo é 7, 7, 7, 7, 7. Por quê? Porque o 7 significa plenitude, completa. E o número 70 é uma extensão do número 7. É quando o Eterno quer um prazo mais longo. Aí ele usa o número 70. 70. Aí ali, quando completa 70, o Eterno põe fim. O Eterno põe fim. É o fim. Então, o que acontece? Quando eu li aqui agora Levítico, capítulo 25, o Eterno mandou eles guardar todos esses mandamentos. Vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7. Vocês vão plantar a terra durante 6 anos e descansar no 7. Porém, eles começaram bem. Mas aí chegou uma certa altura que eles não deixavam a terra descansar no 7º ano. Eles começaram a plantar de 7 a 7, sem cortar fumaça, querendo ganhar dinheiro. Eles não deixavam a terra descansar. Eles ficou plantando todos os anos. Na hora que chegava no 7º ano, que era para deixar ela descansar, eles continuavam plantando.
E aí, no capítulo 26, inclusive, eu até fiz um vídeo que depois, antes de eu lançar ele lá no canal da Live Aula, eu vou trazer ele aqui para os irmãos. Um dia antes eu vou trazer ele aqui. E aí, o que acontece? Os irmãos vão ver também o quanto é tremendo. Então, era para eles deixarem a terra descansar, eles não deixou. Qual o prazo que eles fizeram isso? Durante 490 anos, eles não deixou a terra descansar. Eles ficou plantando. Todos os anos eles plantavam. Na hora que chegava o 7º ano, que era para eles deixar a terra descansar, eles não deixavam. E aí o Eterno foi e castigou eles por isso. Vou até ler aqui o texto aqui. Ó. 2 Crônicas, capítulo 36, diz assim. Vou ler aqui. Ó. Cumprindo assim o que Ial dissera pela boca de Jeremias, até que a terra tenha desfrutado do seu sábado, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que tenham passado 70 anos. O Eterno, agora a terra vai descansar durante 70 anos. Por quê? Porque o Eterno enviou o rei Nabucodonosor para poder pegar os judeus e levar eles cativos para a Babilônia, para o cativeiro na Babilônia. Aí o Eterno falou, agora você vai ficar preso na Babilônia durante 70 anos, que são os 70 anos que vocês não deixaram a terra descansar. Cada 7 anos, se deixar a terra descansar no 7º ano. Plantava 6, descansava no 7º. Quando você soma isso durante 490 anos, dá 70 anos que eles ficou faltando, que eles ficou faltoso com o Eterno, que eles não deixou a terra descansar. Aí o Eterno falou, então agora vocês vão ficar presos durante 70 anos no cativeiro e a terra vai ter o seu descanso. E aí o Eterno virou e falou assim, mas para o perdão do pecado de vocês acontecer, vai levar 490 anos. Depois eu vou falar sobre isso quando eu for trazer um outro estudo aqui, que é tremendo. Mas, por enquanto, eu quero só mostrar que ele ficou preso, então, no cativeiro durante 70 anos. Está registrado aqui, ó. 2 Crônicas 36, versículo 21. Está registrado também em Daniel, capítulo 9, versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó. Segundo a palavra de ao profeta Jeremias, e voltei minha face para Iá, o Criador, implorando em oração e súplicas. Está vendo aí? Pedindo ele assim, até quando o povo vai ficar preso lá? Ó? Ele foi lá e buscou lá no livro de Jeremias, isto é, 70 anos. Daniel 9, versículo 3. Então ele ficou preso durante 70 anos no cativeiro. E aí o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, que aquele cativeiro ali, ele é uma tipologia, ele é uma sombra dos 70 jubileus que o Eterno deu para nos libertar desse cativeiro, toda a terra. Por isso que no livro de Levítico, quando fala assim, toque a trombeta e anuncie a libertação de todos os moradores da terra, aquilo ali é profético. Essa trombeta ela vai ser tocada antes de Yahshua descer nas nuvens. É o toque da última trombeta do Apocalipse, vai estar anunciando a libertação de todos os moradores da terra, dos grilos, dos insetos, do boi, da vaca, de todos os animais, do leão, da onça, tudo, todos os animais, principalmente o homem, vai estar sendo liberto desse cativeiro ao qual nós encontramos hoje. Porque o nosso corpo está contido o pecado nele hoje. É tanto que no dia da redenção a Escritura fala que nós vamos ganhar a libertação desse corpo de morte. É a libertação desse corpo, nós estamos presos nisso aqui. Então, quando nós sairmos disso aqui, nós vamos entender que isso aqui era uma prisão. Inclusive, esse mundo que está o caos e hoje, cujo Deus dele é Satanás. Então, Satanás prendeu toda a humanidade nesse cativeiro. E Yahshua vai vir para nos libertar desse cativeiro. E aí, para isso, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer o preço do resgate. E Yahshua já pagou o preço do resgate. Agora está esperando só vencer o tempo para nos libertar desse cativeiro. O tempo é 70 jubileus. Um jubileu é 50 anos. Aí nós vamos ver aqui, então, quanto que é 70 jubileus. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para os irmãos. Então, o que acontece, irmãos? Essa história do resgate, então, agora, depois que Israel entrou dentro da terra de Canaã, vai durar quanto? 70 jubileus. Aí eu quero, vou ver se eu acho na tela aqui, para mostrar aos irmãos aqui, algo aqui, ó. No vídeo de amanhã, vocês vão entender com clareza o que eu estou falando lá, porque lá eu coloquei. Aqui, ó, vou subir aqui para os irmãos entenderem. Olha onde eu vou aqui primeiro, aqui, quer ver? Vê se eu acho aqui. Subir aqui na tela aqui alguns. Aqui, ó. Aí, ó. Não sei se dá para ver.
Não sei se dá para aproximar aí para os irmãos aí, ó. Aproximou? Os irmãos podem falar para mim. Sim. Aproximou, Romilson. Então tá aí, 2.448. Isso aí, o que eu estou querendo mostrar com isso aí? Eu estou mostrando que eu peguei lá de Gênesis até Moisés sair do Egito. São 2.448 anos. Por que eu peguei isso aí? Porque aí eles ainda não tinham entrado dentro do cativeiro na Babilônia. Eles não tinham entrado dentro do cativeiro na Babilônia. Não sei se a minha imagem voltou e voltou. A minha imagem voltou na tela? Voltou, Beleza. meu irmão, voltou. Beleza. Aí, ó. Então, o que acontece? Moisés saiu do Egito com aquele povo ali em 2.448. E aí eles estavam indo para entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã representa o reino milenar, representa a glória lá em cima e representa também o reino milenar, que vai ser aqui na terra, os 1000 anos que Yahshua vai reinar nessa terra. Então, ali, eles entraram dentro de Canaã no ano de 2.448. Só que aí, quando eles entrou, eles ainda tinham que conquistar a terra e depois repartir ela entre si. Só para conquistar a terra, vou mostrar aqui quanto tempo eles levou. Deixa eu ver se eu acho que ele mostra para os irmãos. Só para conquistar a terra aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. 7 anos. Eles levou para conquistar a terra. Ao todo, eles levaram, então, 12 anos para conquistar e para repartir ela entre eles, entre as 12 tribos de Israel. É tanto que Moisés enviou 12 espias para poder espiar a terra. Esses 12 espias representam os 12 anos que eles iam levar para conquistar e para repartir entre si, para repartir para as 12 tribos de Israel. Então, 2.448 com 12 anos são 2.500 anos. São 2.500 anos. Quando completou 2.500 anos, foi a hora que o Eterno falou com eles: agora, na hora que completar 2.500 anos, vocês vão guardar, vai trabalhar 6 dias, descansar no 7, vai plantar a terra durante 6 anos, vai deixar descansando no 7, e da agora para frente, inicia os 70 jubileus que eu estou decretando para vocês. O Eterno falou: da agora para frente, inicia-se os 70 jubileus que eu estou decretando para eles, não, para toda a humanidade. Para toda a humanidade, para Yahshua voltar nas nuvens. Então, foi no ano de 2.500 que iniciou-se o primeiro jubileu dos 70 jubileus. O número 70 está repleto na Bíblia. Foi 70 nações que desceu para o Egito, 70 anciões que ajudou a Moisés. Alguém perguntou para ele: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele falou 70 vezes 7. Está vendo que 70 é o limite? Então, 70 é o limite. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, o Eterno falou para Daniel. Daniel, 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Daniel 9, versículo 24. 70 anos no cativeiro. O número 70, irmãos, ele é magnífico. Ele mostra o fim do tempo. Então, existe 70 anos, existe 70 semanas e existe 70 jubileus. Só que os 70 jubileus iniciou na hora que eles entrou para dentro da terra de Canaã. Então, os 70 jubileus, ele vai de Canaã a Canaã. Canaã lá era a terra do descanso, onde eu estava entrando. O milênio é a terra do descanso, aonde nós vamos estar entrando, o povo do Eterno. É tanto que lá, o que aconteceu lá? Lá, alguém foi escolhido para poder introduzir eles na terra de Canaã. Na nossa Bíblia está escrito: seu nome é Josué, mas o nome dele no original, no hebraico original, é Yahshua, o mesmo nome do Filho do Eterno. Porque foi Yahshua que introduziu eles na terra de Canaã. É Yahshua que vai nos introduzir na terra de Canaã, no milênio. Está entendendo, irmãos? Então, tudo é uma tipologia. Tudo que está lá no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Ele representa Yahshua, o Mashiach. Então, ali iniciou-se a história dos 70 jubileus. Eu nunca vi ninguém pregar sobre a questão dos 70 jubileus. Nunca vi.
Nunca vi. Na internet, nunca vi ninguém ensinar sobre a questão do 70 jubileu. Talvez até tenha aí, mas eu nunca vi. Aí o que acontece? No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 8, diz assim. Ó, deixa eu ler aqui. Pois bem, se Josué, se Yahshua lhes tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais de outro dia. Por isso, ainda fica em perspectiva para o povo do Criador um repouso de sábado. É o milênio sabático. Existe o dia sabático, que é o dia da semana, o dia sabático. Existe a semana sabática, que é o 7º ano, depois dos 6 anos que planta a terra, vem o 7º ano, é o 7º ano sabático. Existe o milênio sabático, que é depois de 6.000 anos. O milênio sabático é um milênio de repouso. É o número 7. O número 7 não era o sábado? O 7º dia não era o sábado? Então, o sábado era dia de descanso. A 7ª semana também é chamada de semana sabática, que é o 7º ano. E o 7º milênio é o milênio sabático. Então, aqui está falando que ainda resta um repouso para nós entrar nele. É o milênio sabático. E aí fala, esforça para entrar nele. Quem for rebelde, quem chegar atrasado, não é digno de entrar nele, entrar no milênio. Então, o que eu estou querendo trazer para os irmãos aqui? Que começou lá, na terra do descanso, os 70 jubileus. Começou a guardar, então. Dali para frente, eles iam guardando. Trabalhava 6 dias, descansava no 7. Plantava a terra durante 6 anos, deixava descansar no 7. E depois que inteirava 49 anos, o 50º ano, o próximo ano, eles já anunciavam que o próximo ano estava chegando. Era o ano jubileu. Era o ano da libertação de todos os moradores da terra. Se vocês lerem o capítulo 25 de Levítico, vocês vão ver do que eu estou falando ali. Tremendo. Ele mostra lá que tem o preço do resgate, paga o resgate, e Yahshua já pagou para nós o resgate. Agora estamos aguardando chegar o fim dos 70 jubileus. Igual eles aguardou chegar o fim dos 70 anos no cativeiro para ser liberto. Nós estamos aguardando. Não só nós. No livro de Romanos fala que toda a criação está gemendo, aguardando a revelação dos filhos do Criador, para poder eles obterem a libertação do cativeiro. Depois eu vou ler aqui para vocês verem. A criação está aguardando. Mas isso tem um prazo. 70 jubileus. Na hora que chegar os 70 jubileus, o Eterno vai libertar todos os moradores da terra. Isso é inquestionável. O Eterno não vai voltar na sua palavra. Então, o que acontece? Partindo de lá, do ano 2500, até Yahshua morrer, são 30 jubileus. 30 jubileus são 1.500 anos. Eles começaram a guardar os jubileus, o início do primeiro jubileu foi no ano 2500. 2.500 com 1.500 são 4.000 anos. 4.000 anos. Daqui a pouco eu vou mostrar no quadro aqui. São 4.000 anos. Então, quando Yahshua chegou, nasceu ali, cresceu com 30 anos, no ano 30 depois de Yahshua, no calendário gregoriano. No calendário dos caraítas ali, estava completando-se 4.000 anos. E Yahshua foi a trombeta daquela época para poder anunciar a chegada do ano jubileu. Então, Yahshua morreu no início do ano jubileu. Yahshua morreu no ano de número 4.000. Ali havia passado-se 30 jubileu, ali havia passado-se 1.500 anos. Havia passado-se 1.500 anos. De Yahshua até 2030, agora são mais 40 jubileu. 30 jubileu mais 40, 70 jubileu. Então, em 2030, vai fechar-se os 70 jubileu. Está vendo, irmão? Não tem pau de correr? Acabou. 2030, Yahshua vai descer nas nuvens para estabelecer o reino milenar. Não adianta correr disso, não. Tá? Todos os documentos, todos os vídeos que nós estamos mostrando agora, está bem documentado, está bem fundamentado. É coisa agora fortíssima. Ninguém ganhou essa visão que nós ganhamos agora nessa reta final. A revelação agora o Eterno mandou, mas foi para arrebentar tudo. Foi para mostrar que o fim da era chegou. O fim da era chegou. Depois eu vou estar lançando um outro vídeo aí das 70 semanas novamente, mostrando o que o Eterno me mostrou isso. Vamos ver quanto é magnífico. Então, o que acontece? Agora, quando Yahshua morre ali com 30 anos, Yahshua morreu com 30 anos, no ano 30. Dali até 2030, são 2.000 anos. 2.000 anos. 2030 menos os 30 anos que ele morreu,
que é para contar da hora que ele morreu, então ele pediu para contar, foi na hora que ele nasceu, ele pediu para somar depois que ele morresse. Depois que ele morreu no ano 30. Ano 30 para 2030 são 2.000 anos. 2.000 anos são 40 jubileus. 40 jubileus. Um jubileu é 50 anos. 40 jubileus são 2.000 anos. Está entendendo? É 2.000 anos. Aí o que acontece então? 2.000 anos. Mais 1.500 anos são 3.500 anos. 30 jubileu mais 40 jubileu. 70 jubileu. 70 jubileu são 3.500 anos. Partindo lá da hora que eles entrou na terra de Canaã e começou a contar 2.500 anos. Vai passar mais 3.500 anos. 2.500 com 1.500, 3.500 anos, né? Que eu falei. Então, veja bem, irmãos. Vou pegar aqui agora para nós entender essa parte. Vou ler Lucas, capítulo 4, versículo 16. 4, versículo 16. Aqui diz assim: ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito de Yahweh está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a restauração da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça de Yahweh. Ele falou: Yahweh me ungiu para anunciar o ano da libertação. Yahweh me ungiu, porque na hora que ele foi emergido na água ali por João Batista e Alrana, Yahweh ungiu ele. O Espírito do Eterno desceu sobre ele. Para quê? Para ele começar a tocar a trombeta. Para ele começar a anunciar: ó, o ano jubileu está chegando aí. O ano do resgate, o ano da libertação. Então, Yahshua morreu em um ano jubileu. Ele pegou a passagem do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. E ele parou só ali, ele não terminou de ler o resto da parte, que o resto da parte fala assim: e está chegando o juízo do Eterno. Então, ele não pegou essa parte, que essa parte vai se concluir quando ele voltar nas nuvens. Mas ele morreu em um ano jubileu. Os irmãos têm que gravar isso aí para os irmãos entenderem. Ele morreu em um ano jubileu. E aí, o que acontece então? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui para que os irmãos possam entender. Ele morreu no ano 30, no ano jubileu. Agora eu vou voltar para trás. Eu vou lá. Antes nós pegamos de Adão até eles entrar na terra de Canaã. Agora nós vamos pegar na hora que Yahshua morreu no ano 30, foi no ano 4.000, no ano 30, e nós vamos voltar para trás. Vamos voltar para trás, contando o jubileu. Olha para os irmãos para ver tremendo. Então, ano 30, menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, dá 270 anos. 270 anos, os irmãos lembram dos vídeos aí, quem está acompanhando os vídeos aí lembra que eu falei que no ano 270, antes do Mashiach, antes de Cristo, antes do Mashiach, ano 270, foi quando surgiu o pequeno chifre, em Roma, o Império Romano. Os irmãos lembram disso. Aí, menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, nós chegamos no ano 420, que foi quando foi dado o decreto das 70 semanas de Daniel, foi dado para Neemias, no ano 420. Aí volta, menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Você chega no ano de 1470. Aqui iniciou, 470 antes do Mashiach. Aqui iniciou o primeiro jubileu, ele estava iniciando ele. Ó, com 30 anos aqui, ó, de alça aqui, ó, são 1.500 anos, ó, são 1.500 anos. É tanto que se eu somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 jubileus. 30 jubileus são 1.500 anos. Então, no ano de 1470, foi quando começou o primeiro jubileu. Por que eu li a história de Yahweh falando: Yahweh me ungiu para anunciar o ano jubileu? Que ano? Ano 30. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, porque talvez tem pessoas que vão ver essa live aí que está vendo pela primeira vez, vai querer documento. Então, o documento está aí, ó. Aí o documento aí para quem quiser ver. 30
Depois de Cristo, crucificação e morte aí, ó, de Yahshua. Então, no dia 7 de abril do ano 30, foi quando Yahshua morreu. Então, Yahshua morreu aqui. O livro de Lucas está falando que esse ano aqui era um ano jubileu. Então, agora, se os historiadores falarem se os historiadores falarem, o primeiro jubileu começou no ano 400, no ano de 1410, no ano de 1450, não, está fora, porque você está pegando calendário que foi tirado antes do calendário de Israel. Não é igual esse calendário aqui que não tirou os 210 anos, não. Tem que pegar igual esse aqui que não tirou os 210 anos. E nós temos que ver isso aqui, ó. Yahshua morreu no ano 30 e o livro de Lucas está falando que esse ano era um ano jubileu. Então, quando você pega aqui era o ano de número 4000. Aí você pega aqui e volta para trás. Então, aqui, ó. Este ano aqui, o ano de 1470, antes do Mashiach. Vindo de Adão para frente, foi o ano de 2500. Ano 2500 depois de Adão. Agora, antes de Yahshua, é o ano de 1470. Tá vendo? Aqui nós estamos voltando para trás. Lá eu fui para frente, né? Agora estou voltando para trás. Então, aqui começou-se os 70 jubileus que o Eterno decretou. Aí agora a questão é... Beleza. Agora a questão é... Então, quando chega no ano 30, cumpre o quê? Quando nós chegamos no ano 30, cumpre-se 30 jubileu. 1.500 anos. Cumpriu. Agora, do ano 30, mais 2.000 anos, ó, nós chegamos em 2030. Nós chegamos em 2030. Por que 2.000 anos? Porque 2.000 anos é 40 jubileu, ó. 40 jubileu. Mais 30 que já passou é igual a 70 jubileus. Então, no ano 30, fecha os 70 jubileus. No ano 30, Yahshua tem que... No ano de 2030, Yahshua tem que descer. Porque 70 representa fim do tempo. Não foi 70 anos no cativeiro? O Eterno deu 70 anos no cativeiro para eles, só depois de 70 anos eu liberto vocês do cativeiro. O Eterno está dando 70 anos, 70 jubileus agora para nós. Ele não deu 70 semanas para o povo de Israel? 70? Falou, ó, no final das 70 semanas tem que acontecer isso. O Eterno deu 70 jubileus. 3.500 anos partindo lá da hora que começou, do ano 2500. 3.500 com 2.500, 6.000 anos. E eu falei o quê? Eu falei que é 6.000 anos para resgatar toda a humanidade. Partindo lá de Adão, da queda de Adão até o Yahshua voltando às nuvens para resgatar toda a humanidade, é quantos anos que eu falei? 6.000 anos. Por quê? Porque Yahshua ficou pendurado no madeiro 6 horas. Ele pregou 9 horas da manhã, ele saiu 3 horas da tarde. Ele ficou pregado no madeiro 6 horas. Cada hora equivale a 1.000 anos de resgate. Porque ele é o resgatador. Ele falou, lá está escrito que ele deu a sua vida em resgate por muitos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Então, ele veio resgatar. Resgatar quem? Resgatar o homem, resgatar os animais, resgatar a terra para o Eterno. Porque quando Adão caiu, a terra foi entregue nas mãos de Satanás. Satanás agora passou a ter o comando de tudo. Por isso que Satanás falou para Yahshua, se você me adorar, eu te dou a glória do mundo inteiro, porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Yahshua falou, arreda Satanás, porque só Yahweh adorará, só ele prestará as contas. E Yahshua veio como resgatador. O que é resgatar? É pegar de volta aquilo que é seu. Se alguém te roubar uma bicicleta, você for lá e pegar ela de volta, você resgatou sua bicicleta. O Eterno enviou Yahshua para resgatar os dele, que nasceu de Adão e Eva. O Yahshua veio para resgatar. Por isso que fala, Yahshua veio resgatar a ovelha que havia se perdido. Ele não veio resgatar bode. Ele não veio resgatar ímpio, que é filho de Satanás, não. Ele veio resgatar aqueles que já são predestinados. A pessoa está lá no mundão bebendo, fumando, fazendo tudo errado, mas é uma ovelha. E ele veio, lá está escrito, ele veio buscar a ovelha que estava perdida no mundo, no mundão aí, ó, pecando. Aí vai lá e chama ela para poder lavar ela com a sua palavra, com a sua água, com o seu espírito, com o seu nome, e restaurar ela por completo para o Eterno. Ele veio, Yahshua é o resgatador. Ele é o resgatador. No livro do Levítico fala, se alguém for vendido,
um dos seus irmãos poderá resgatá-lo de volta. Yalcha é nosso irmão, é o nosso resgatador. Então, ele vem para resgatar tudo para o eterno. E tem um tempo. Qual que é o tempo, amigos? 6.000 anos é o tempo do resgate. Por isso que eu contei, por isso que eu falei naquele vídeo lá, que quando ele foi expulsar aquele demônio lá do Gadareno lá, o demônio virou para ele e falou para ele assim, não me mande para o abismo. Tu veio aqui e veio para me mandar para o abismo? Por quê? Porque na outra passagem também o demônio fala assim, viestes aqui, filho do Altíssimo, nos atormentar antes da hora? Por que antes da hora? Porque tem um período. Então, o demônio lá vira e fala assim, meu nome é Legião. Legião são 6.000 soldados. O demônio está mostrando que o período que ele tem para agir na Terra são 6.000 anos. Por isso que ele falou, meu nome é Legião, são 6.000 soldados romanos. Ele está mostrando o tempo que ele tem para agir. Aí ele falou, não me mande para o abismo. Por quê? Porque Yalcha fala que quando ele vier, lá fala que ele vai vir com a grande corrente para amarrar a Satanás e arrastá-lo para o abismo. Então, Satanás e todos os demônios vão ser acorrentados no abismo. Só que isso tem um tempo para acontecer. Qual que é o tempo? 6.000 anos. Por que 6.000 anos? Porque esse é o tempo que vai gastar o resgate. E esse é o tempo para poder se entrar no descanso. Não trabalha 6 dias, não descansa no 7º. Não planta a terra durante 6 anos e não descansa no 7º. Então, vai passar 6.000 anos para entrar o 7º milênio. Isso aí está claríssimo. Não adianta questionar, está claríssimo. Por isso que ele ensinou tudo isso, Deus lá do Velho Testamento. Só que agora eu estou entrando numa questão aqui tremenda, que é a questão do 70 jubileu. 70 jubileu para me libertar todos os moradores da terra. Olha aqui agora, vou ler aqui agora. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Que magnífico. Olha aqui que magnífico. Israel não ficou no cativeiro da Babilônia? Então, beleza. Israel é uma tipologia da igreja. Israel é uma tipologia da igreja. Agora deixa eu pegar aqui, quer ver? Eu só acho o versículo aqui que eu vou jogar na tela para os irmãos verem. Aqui. Vou aproximar aí, ó. Ó, isso é Romanos 8, versículo 19 e 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos do Criador. Ó, a criação todinha. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Aí, ó. Olha aí que tremendo, coisa tremenda. A criação será libertada do cativeiro. Tá vendo? Da corrupção para a liberdade da glória dos filhos do Criador. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta com angústia até agora. Então, toda a criação está aguardando o final dos 70 jubileus. Israel não aguardou 70 anos no cativeiro da Babilônia para ser solto? A terra inteira está esperando finalizar agora os 70 jubileus, que vai finalizar no ano de 2030. Porque no ano de 2030 vai ter o segundo arrebatamento, vai ter o segundo resgate. É aí que vai acontecer a libertação geral de toda a terra. Por quê? Vou ler aqui agora para vocês verem. Peraí. Agora. O resgate. Olha a hora do resgate aqui agora. A bomba. Isso aqui é uma bomba. A hora do resgate aqui. Ó. Que coisa tremenda. Vi depois outro anjo. Apocalipse 10, 1. Vi depois outro anjo forte descendo do céu. Trajava-se com uma nuvem. E sobre a sua cabeça estava o arco-íris. Isso é Yalcha. Ó. Seu rosto era como o sol. As pernas pareciam colunas de fogo. E na mão segurava um livrinho aberto. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E emitiu um forte grito, como um leão quando ruge. Está vendo aí? Ao gritar. Agora, vou ler o versículo 5 agora. Nisto o anjo que eu via de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século do século. Está vendo aí? Ó. Que criou os céus e a terra, o que nele existe, e a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Não haverá mais tempo. Então, aqui é Yalcha descendo. Quando fala que ele coloca um pé no mar, outro na terra, e brada como um leão, é porque está mostrando que ele veio para resgatar tudo. Chegou a hora do resgate. Chegou a hora de libertar toda a criação do cativeiro.
o leão. Agora ele não vai vir como um cordeiro mais, ele vem como um cordeiro. Eu era como um cordeiro que foi levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam algo maligno contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto para que não haja mais memória do seu nome. Ele veio como um cordeiro. Bateram nele, chicoteou ele, colocou coroa de espinho na cabeça dele, colocou uma cana seca na mão dele, vestiu ele com a capa e falou assim: tu és rei, então aí, ó, vamos dar uma cana para ele. Ele é rei, vamos pôr a coroa na cabeça dele, já que ele é rei. Só que agora, meu amigo, ele não vai vir como cordeiro mais. Agora ele chegou lá no céu e o Eterno deu para ele uma verdadeira capa de rei. E o Eterno deu uma verdadeira coroa, que é a coroa que ele merece. O Eterno deu para ele um cedro de ouro e falou com ele: ó, você agora é o rei de toda a terra. Assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Você agora é o rei de todo o universo. Todo joelho agora vai ter que prostrar diante do seu nome. E eu creio que naquela hora todos os anjos dos céus prostraram diante de Yahshua, porque está no livro de Hebreus, fala: prostrem-se diante dele todos os anjos e presta reverência. Então Yahshua se tornou o rei de todo o universo. E agora ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. E aí ele vai colocar o pé sobre o mar e sobre a terra, mostrando que ele tem domínio sobre todo o planeta. E aí ele vai resgatar tudo para Yahweh novamente, igual está no livro de Levítico, capítulo 25. E todos os moradores da terra vão ser libertos desse cativeiro. Os animais estão aguardando isso, o anseio. Mas isso tem um tempo. Qual que é o tempo? O tempo é 6.000 anos. Agora, com respeito aos jubileus, é 70 jubileus. 70 jubileus. Questiona agora. Questiona que os 70 jubileus começou, foi quando eles entrou para dentro da terra de Canaã. Eu quero ver quem é que vai questionar. Quem é que vai questionar isso? Nós mostramos aí, agora no vídeo que vai cair amanhã, eu fiz questão de pegar lá de Adão e fazer no quadro, igual eu fiz aquela vez, mostrando que a hora de Moisés saiu do Egito era um ano de 2448. Mais 12 anos depois que eles guerreou lá dentro de Jericó, mais 12 anos, aí completou 2.500 anos. Aí começa a história do primeiro jubileu, o início. E é bem, ó. Agora nós estamos chegando, agora nós estamos faltando só 7 anos para completar o último jubileu. O último jubileu. Então, o que acontece? As 70 semanas de Daniel, os irmãos que estão acompanhando o vídeo aí, lembram que eu falei que 69 semanas se cumpriram. Mas quando chegou na última semana, a semana de número 70, o Eterno estendeu ela para frente. O Eterno falou: não, ela vai cumprir em 2030. E aí, no próximo vídeo que eu for fazer aqui semana que vem, eu vou mostrar esse intervalo que existe da semana de número 69 a semana de número 70. Eu vou mostrar ele. Vou mostrar ele dentro das escrituras, esse intervalo. Existe um intervalo aí. Vou mostrar. Por quê? Porque a última semana está registrada em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. No versículo 27 fala assim: o anticristo, filho da perdição, vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Qual é a semana? A semana de número 70. Porque o Eterno decretou 70 semanas para eles. Para quê? Para que eles obtivessem perdão do pecado deles. Só que aí, na hora que foi para cumprir a semana de número 70, o Eterno falou: não, pode parar aí. Joga para frente. Por quê? Porque eles não estavam qualificados para receber o perdão do Eterno. Eles pecaram novamente. Depois eu vou mostrar isso no outro vídeo. Por que o Eterno estendeu para frente? O Eterno falou: não, agora é só em 2030 que eles vão alcançar o perdão deles. Depois eu vou mostrar para os irmãos no outro vídeo. Por enquanto, eu estou só mostrando que, então, tem 70 anos de cativeiro, 70 semanas de Daniel, 70 jubileus. As 70 semanas de Daniel vai fechar em 2030. Os 70 jubileus vai fechar em 2030. As 2.300 tardes vai fechar em 2030. Tudo é para 2030. Olha aqui o Lucas. Lucas 10, versículo 35. Mais uma vez aqui. Ó. Lucas 10, versículo 35. Lucas 10, versículo 35 diz assim. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e o moveu-se de compaixão. Está falando que o samaritano pegou o homem que estava caído no chão, ficou com compaixão dele. Primeiro passou o sumo sacerdote, passou os fariseus, ninguém cuidou. Aí veio um samaritano e pegou o homem para cuidar. O bom samaritano aqui, estava falando que representava ele mesmo. Agora, aproximou-se e cuidou de suas chagas.
derramando óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal. Conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. O bom samaritano é Ialfe, está falando que cuidou daquele homem. Levou para a hospedaria, falou para o dono da hospedaria no outro dia, deu 2 denários. Ele falou: cuida dele aí. Quando eu estiver voltando, se tiver faltado alguma coisa, eu te recompenso na minha volta. É voltando, quando ele descer para reinar. Ele deu 2 denários. Por que ele deu 3 denários? Por que ele deu 4 denários? Ele deu 2 denários. Porque 1 denário equivale a 1 dia de trabalho na época de alça. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. 2 denários equivalia a 2 dias de trabalho. E a Escritura fala que 1 dia é como 1000 anos. 2 dias, então, é como 2000 anos. Partindo de 2030, partindo do ano 30, nós vamos fechar em 2030. 2000 anos, ó. Nós vamos fechar em 2030. Então, em 2030, ele vai voltar. Não tem diante correr de si. Então, todas as profecias apontam para 2030, porque agora nós descobrimos o ano que ele morreu. Ele morreu no ano 30, no dia 7 de abril. Então, está marcado a libertação de todos os moradores da terra. Está marcado para 2030. Ó, os 70 jubileus começou em Canaã e vai terminar em Canaã. Está entendendo? Começou na terra do descanso e vai terminar na terra do descanso. É interessante nós observarmos que quando Moisés saiu do Egito até entrar dentro da terra de Canaã, foram 40 anos. 40 anos. Esses 40 anos representam os 40 jubileus de Yalcha até 2030. Está entendendo? Representa os 40 jubileus. É a história de Israel no deserto, a história da igreja agora. Lá o Eterno deu 40 anos para eles ficar rodando no deserto, 40 anos para eles ficar rodando no deserto, para depois eles entrar na terra do descanso. Agora o Eterno deu 2000 anos, 40 jubileus, para a igreja se preparar para entrar no descanso. Aonde é o descanso? O milênio. Então, irmãos, está tudo interligado. Não tem para onde correr. Agora, vou aqui agora. Peraí. Vou só trazer uma questão para os irmãos aqui. E aí nós vamos... Depois nós terminamos essa questão aí. Então tá. Eu vou pegar uma questão aqui, quer ver? Já falei sobre isso uma vez. Depois, uma hora, eu quero aprofundar nisso aqui. Eu ainda não aprofundei, não, mas o que eu já aprendi até aqui, eu vou passar para os irmãos. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar um documento para os irmãos aqui, que eu não mostrei, para provar que Yalcha, mais uma vez, para provar que Yalcha morreu no ano 30, ok, irmãos? Aqui, ó. Como é que a gente faz para saber com certeza que ele morreu no ano 30? Está aqui, ó. Ó. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Ó. Pôncio Pilatos, tem um irmão com o som ligado. Desliga aí para não fazer ruído, irmão. Tem um alto-falante ligado. Microfone aberto aí, tem 2 microfones abertos. Fecha aí para não dar ruído. Irmão Gilberto, irmão. O irmão Romilson que está de rosto. Eu já passei várias mensagens. Fecha a irmã Lourdes, irmão Gilberto, por gentileza. Tem 2 aí com fone aberto. Aí dá ruído. Então, aqui, ó, Pôncio Pilatos é conhecido por ter governado a Judéia entre 26 e 36. Ó, a crucificação ocorreu durante uma Páscoa. Este fato, juntamente com dados astronômicos, o calendário judaico era baseado na Lua. Restringe o campo a 2 datas. Está falando que só tem 2 datas para Yalcha ter morrido. 7 de abril do ano 30 e 3 de abril do ano 33. Por quê? Porque só esses 2 anos que caíram numa Páscoa à sexta-feira. A sexta-feira só caiu numa Páscoa no ano 30 e no ano 33. O ano 33 já está descartado. Até que fala embaixo, a data anterior, 30, parece estar mais de acordo com o que se deduz sobre o início do ministério de Yalcha em Lucas 3:1. Porque ele viveu 30 anos. E ele morreu com 30 anos. E aí o que acontece? Ele vivenciou só uma Páscoa e morreu nela. Não é igual o quarto evangelho ensina que vivenciou 3 Páscoas, não. Por isso que só bate o ano 30. Aí o que acontece? O ano 30 é o único ano, então, que a Páscoa caiu numa sexta-feira. O ano 31 não cai, o 32, o 29, o 28.
Esses outros anos a Páscoa não cai numa sexta-feira, porque Yalcho morreu na sexta. Olha o livro de Marcos aí mostrando aí, ó. Então, ele morreu na sexta-feira. Então, esse aí é um documento. Agora, se a gente quiser vir aqui, a gente pode vir aqui para comprovar. Para comprovar isso, a gente pode vir aqui. Aí, sexta, 7 de abril, ano 30. Então, 7 de abril, ano 30, caiu numa sexta-feira. Tá vendo aí? Aí, ó. Só para provar para os irmãos. Microfone. Você não consegue fechar, não, irmã Vânia? Ô, irmão, é só você que consegue, você que está de rosto. Eu? Se você conseguir colocar as fotos, você só consegue pôr se você tiver de rosto. Então, só você que pode fechar os microfones. Ah, tá. Sim. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fechou. Acho que todo mundo já fechou. Fechou? Assim seja. Então tá. Aí o que acontece então, irmãos? Então tá. Agora eu vou trazer uma questão para os irmãos aqui, rapidinho. Veja bem, para não tomar muito tempo dos irmãos. Aqui, ó. Depois eu vou aprofundar essa questão. Vou colocar aqui na tela. Espera aí. Essa questão aqui, ó. Isso aqui é chamado de horóscopo. Tem pessoas que usam isso aqui para poder prever o futuro e tal, mas aqui não tem nada de prever futuro aqui. Nós não mexemos com astrologia, não. Nós acompanhamos astronomia. Tem pessoas que confundem astrologia com astronomia. Astronomia, o Eterno ensinou para os servos dele observar. Agora, astrologia é coisa de mago, é coisa de adivinho, essas coisas. Nós não mexemos com astrologia, não. Até que o Eterno falou com o Jó. Falou para Jó pesquisar a ursa menor, a ursa maior. O Eterno falou sobre as constelações com o Jó. Falou sobre várias constelações. Então, isso aí tem vários signos. Esses signos aí representam o relógio do Eterno. Isso aí está tudo no céu aí. Ó. Por isso que eu mostrei vários vídeos aí da constelação de virgens aí. Aí o que acontece? Os irmãos podem ver que tem 12 signos. É igual lá, tem 12 tribos de Israel. Não tinha 12 tribos de Israel? Não, tem 12 signos aí. Aí o que acontece? Cada um desses signos aí, ó, eles duram 2.000 anos, a média de 2.000 anos aí, ó, de um signo para o outro. Então, quando foi que começou, o Eterno começou esse relógio, o relógio estava aonde na hora que o Eterno começou a criação do homem? Começou em Gêmeos. Por isso que Gêmeos é o símbolo de duas pessoas. Era Adão e Eva, almas gêmeas. Aí começou o relógio do Eterno aí, ó. Começou aí. E aí a próxima era, se são eras no relógio do Eterno. Cada era dessa aí dura em torno de 2.000 anos. Aí agora a próxima era quem? Touro. Tá vendo a era de Touro aí? Deixa eu pegar aqui agora para os irmãos verem que é a era de Touro. Espera aí. Então a era de Touro tá aqui. Deixa eu ir lá. Vou mostrar para os irmãos. Aí quando saiu da era, aí passou-se 2.000 anos, chegou-se a era de Touro. Aqui, ó. É tanto que lá no Egito eles ficavam agarrados com o touro. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo aí, né? Ó. Peraí, deixa eu botar outra aqui agora. Olha lá no Egito, eles agarrados na era de Touro lá. Opa, não. Que é a era de Carneiro. Vou botar de Touro, peraí. Era de Touro. Botou o Touro aqui de novo mais uma vez. Que olha ele aí, ó. Olha ele aí. Isso aí é o povo israelita adorando ele. Daqui a pouco eu faço sobre isso. Aqui. Vou botar aqui, quer ver? Aí eles adorando o bezerro de ouro aí. Aí, então, lá no Egito, eles ainda estavam agarrados com a era de Touro. Só que lá, quando eles estavam agarrados com a era de Touro lá no Egito, a era de Touro já tinha acabado. Já tinha acabado já, irmão. A era de Touro, ela acabou com Abraão. Ela acabou com Abraão, a era de Touro. Por que a era de Touro acabou com Abraão? Vou ler para os irmãos verem. A primeira vez que aparece... Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu ver aqui. Gênesis 22. Aqui diz assim. Chamou. É o sacrifício de Isaac. Ó, vou ler o 15. O anjo de El chamou a segunda vez a Abraão e disse: Ah, Assim, sua imagem. tá sem a imagem, né? Vai ter. Aí, voltou. Ó, ó. O anjo de El chamou a segunda vez a Abraão do céu, dizendo: Não recusasse teu filho, teu único. Eu te acumularei de bênção, e eu te darei uma posteridade, tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que está na praia do mar. E a tua prosperidade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Abraão voltou aos seus servos e juntos puseram-se a caminho. Mais atrás, quem vai falar assim? Deixa eu pegar aqui mais atrás. Aqui. Ó. O versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Então, aqui o que acontece? A era de carneiro começou depois da era de touro. Quando acabou a era de touro, começou a era do carneiro. Olha o carneiro aí, ó. Olha o carneiro aí com o chifre aí, ó. Começou a era de carneiro. Deixa eu só voltar aqui. Estou quase me perdendo aqui já. Estou quase me perdendo aqui. Aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Qual que vem depois do touro aí, ó? O carneiro. Tá vendo? O carneiro aí, ó. Então, quando chegou em Abraão, passou-se a era do touro. Qual foi a era do touro? A era do touro foi quando eles inventou o metal, o cobre, o ferro. Por isso que fala que Tubal-Caim, descendente de Caim, ele que inventou o ferro, o aço. Então, ali na era do touro, foi a era de inventar as ferramentas, as armas. O microfone. Ligando aqui. Então, na era do touro, foi inventado as armas de corte. Aí veio a era do carneiro. Começou com Abraão. Por isso que fala, a primeira vez que fala carneiro, é a hora que Abraão viu o carneiro com o chifre preso no arbusto, porque o Eterno falou: não precisa sacrificar o seu filho para mim, não. Eu providenciei para você um carneiro. Ali estava começando a era do carneiro. Começou a era do carneiro ali. Aí o que acontece? Aí o que acontece é que quando Moisés chegou, os egípcios ainda estavam presos na era do touro. Os egípcios ainda estavam presos na era do touro. Aí, ó. Aí Moisés pegou e fez o quê? Moisés subiu no monte. Quando ele desceu, estava lá adorando o bezerro de ouro. Estava lá adorando o touro. Moisés mandou os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos em cima do bezerro, arrebentou tudo, moeu o bezerro, fez ele beber aquela água. O que Moisés estava querendo dizer ao mesmo tempo? Isso aí é idolatria. E, ao mesmo tempo, o Eterno estava mostrando: a era do touro acabou, gente. Vocês agora estão na era do carneiro. Vocês agora estão na era do carneiro. Então, o relógio do Eterno está andando. Agora, ó, deixa eu mostrar para os irmãos. Espera aí. Vou mostrar para os irmãos. A era do carneiro. Aí ele aí, ó, o carneirão aí. O carneiro. Está aí a era do carneiro. Carneiro. A era do carneiro foi quando eles inventaram. Aqui, ó. Eles inventaram as trombetas para poder tocar. Por isso que, quando chegou no pé do monte, eles estavam tocando trombeta. O zunido das trombetas. Por isso que, a hora que eles entrou na terra de Jericó, e Alcha falou: vocês vai dar 7 voltas cada dia. E cada dia, na hora que vocês der 7 voltas, vocês vai tocar a trombeta com o chifre do carneiro. Então, entrou a era do carneiro. Agora, a era do carneiro é que era a era de conquistar terras. Por isso que Abraão foi para a guerra.
ajudar o Ló. Por isso que eles foram invadiram a terra de Canaã para conquistar a terra de Canaã. É a era da guerra. Chegou a era da guerra. Josué guerreando. Os irmãos podem ver que é só guerra. Guerras invadindo terra, tomando terra. E aí veio a Babilônia, tomou as terras de Israel. Depois veio os Medo-Persas. Os Medo-Persas foi representado por quem? Está lá no livro de Daniel, capítulo 8. Eu estava na beira do rio, Daniel. Tive uma visão, vi um carneiro. Olha o carneiro aí, com 2 chifres. Os Medo e Persa. Então era a era da guerra, a era da conquista. Veio Alexandre o Grande, veio Roma fazendo guerra, conquistando terra, a alta de terra que Roma conquistou. Então era a era de carneiro. Aí passa-se mais 2000 anos. Quem chega agora? Yaucha. Quando Yaucha chega, entra qual era? Entra essa era aqui, ó. Vou mostrar para os irmãos melhor. A era que entrou aqui, ó. A era que entrou aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui, quer ver? Ó. Entrou a era de peixes. O símbolo do cristianismo se tornou o peixe, ó. Você sabia por que o peixe é um símbolo cristão? Tá aí, ó. Entrou a era de peixes, quando Yaucha chegou. Por isso que Yaucha falou assim, lança a rede à tua direita. Lança a rede à direita. Vamos lá, estava pescando a noite inteira, não pegou nada. Joga à direita. Lançou, a rede veio cheia de peixe. Por isso que Yaucha falou assim, ó, vocês têm o quê? Eu só tenho 2 peixes. Ele multiplicou os peixes, não foi só uma vez, não. Por isso que quando ele ressuscitou, ele comeu um peixe junto com eles. Na hora que ele ressuscitou, ele estava ali, numa sala fechada, ele chegou e transpassou a parede, e ele virou e falou, sou eu mesmo, para provar que era ele, e comeu peixe juntamente com eles. Então, entrou a era de peixes. Por isso que ele falou, vou fazer de vocês agora não pescador de peixe, mas de alma. Então, está falando de pescaria, é peixe, a era do peixe. Agora nós vamos adentrar para que era. Nós vamos adentrar, vamos ver qual que é a era agora. Vou mostrar para os irmãos que é a era agora. A era aqui, ó. Vou mostrar para os irmãos a próxima era. A próxima era é um homem com um jarro na mão. Olha lá, o homem com um jarro na mão. Uma vasilha cheia de água. Agora é a era de Aquários. Deixa eu pegar ele aqui, pegar a imagem melhor dele aqui. Agora vamos passar para a era de Aquários. Olha ele aqui, no programa estelar aí, ó. Olha que coisa tremenda aí, ó. Aí, ó. Aproximou para os irmãos ver aí? Alguém abre o microfone e responde. Sim, Aí, ó. Aí, beleza. Era de Aquário, então. Beleza. tá dando para ver, sim. Beleza. Então, aí chegou a era de Aquários. Isso tudo está na Bíblia. Isso tudo está na Bíblia. Olha a era de Aquários aqui, ó. Onde é que ela entra? Peraí, deixa eu ler a era de Aquários primeiro. Lucas 22. Vou ler a era de Aquários agora. E essas eras, elas iniciam na Páscoa e terminam na Páscoa. Era de Aquários, Lucas 22. Aqui, ó. 22, versículo... Ó, o 7. Veio o dia do Zá, do pão sem fermento, quando devia ser imolado a Páscoa. E Yaucha então enviou Pedro e Alrana, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Perguntaram-lhe, onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes, logo que entrares na cidade, encontrareis um homem levando um jarro de água, um pote de água, um cântaro, algumas traduções falar, um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa. O mestre pergunta, onde está a sala em que comereis a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala, provida de almofadas e imobiliada. Preparai ali a Páscoa. Então agora o tanque é tremendo. E Yaucha falou, vamos preparar a Páscoa? Então é o seguinte, vocês vão entrar dentro da cidade, vai chegar lá e vai ver um homem levando um cântaro cheio de água. Aquele homem representa o próprio Yaucha. Aquele homem representa a era de Aquários. Aquele homem representa a era de Aquários. E ele representa o próprio Yaucha. Por que ele representa o próprio Yaucha? Porque no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27, fala que Yaucha vai lavar a sua igreja por meio da palavra e da água, para apresentar ela a si como uma esposa pura, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Então, Aquários
O homem com um jarro ali representa o próprio Yahshua, que vai lavar a igreja com essa água. Então, na hora que entrar a era de Aquários, tudo vai estar purificado, porque vai entrar para dentro do milênio. Tem que estar tudo limpo, tudo purificado. Por isso que vai entrar essa era, a era de Aquários. E aí, o que acontece? Deixa eu só para mim não perder o raciocínio aqui. Então, a era de Aquários representa Yahshua. Ele falou, segue o homem. Esse homem com o jarro aí vai levar vocês para o andar de cima. Lá vocês vão encontrar uma sala toda imobiliada. E Yahshua está mostrando que o arrebatamento ele vai acontecer na introdução da era de Aquários. O arrebatamento da igreja fiel, que vai estar limpa, purificada por ele, vai acontecer na introdução da era de Aquários. Agora deixa eu pegar aqui com os irmãos. Espera aí, vou pegar uma... Deixa eu ver se eu acho que é algo aqui. Deixa eu ver se eu acho que... Então, o relógio está correndo no universo. O relógio do eterno ele não para, não. Ele vai pulando de era em era. Ele vai pulando de era em era. Aqui. Achei. Deixa eu aproximar aqui. Aí. Acredita-se que entre 2020 e 2030, após a entrada de Júpiter e Saturno em um grande ciclo, e com o início de Plutão em Aquários, em 2023 será possível considerar que a era de Aquário estará consolidada e com a transição completa. Então, irmãos, da agora para até 2030, nós entramos para a era de Aquários. É a era do arrebatamento. Então, o relógio do Eterno, pessoas veem esse horóscopo aí e não entendem, mas esse relógio está correndo lá em cima. O Eterno tem esse relógio dele aí, o tempo dele é grande. O tempo dele é grande. De uma era na outra é em torno de 2.000 anos. E lá vai correndo. E agora nós estamos para adentrar, então, para a próxima era. Sair da era de peixes. Porque Yahshua deu prazo para a igreja de 2.000 anos na Terra, para poder pescar as almas. Pescar as almas para ele. Mas agora, findou. Vai findar a era da graça. Vai findar a era da pescaria. A pescaria vai acabar agora. E aí, aqueles que foram pescados, né, vão estar purificados, prontos para entrar para dentro do milênio. Ok, irmãos? Então é isso aí. Se você mostrar alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Pode abrir os microfones agora. Aleluia! Tremendo demais. Aleluia, tremendo demais, glória. Maravilhoso. E eu abençoe. Se mostrar alguma dúvida e quiser fazer Aleluia. Aleluia. Alguma pergunta, irmãos? Com Daniel? Não, ficou Claríssimo. Muito tremendo claro. demais. É tremendo demais, irmão. O Eterno. Ficou, o estudo ficou muito claro, por isso não tem perguntas, porque está tudo muito claro, muito explícito. Verdade. Alguém está com o microfone? Não, ficou. Maravilha. O som parece que está repetindo. Para celebrar todo mundo chegou no entendimento, está plenitude na mesa, gloriando. Irmão, o irmão Daniel, aquela pergunta sobre as 70 semanas ficou claro para você, então não vai perguntar mais. É que o som está meio bagunçado aqui para mim, irmão. Está misturando tudo. Está acontecendo assim no irmão também? Tá todo mundo falando ao mesmo Tá tempo. bom. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, aí tá cortando um do outro aí. Tem que falar um de cada vez. Isso. Não, na verdade, Romilson, quando eu postei o link da live em um grupo de WhatsApp, aí o irmão veio perguntar para mim, questionar se eu tinha colocado errado, né? Eu falei, não, o tema é esse, né? E perguntei para o Rodrigo lá, falou, não, Daniel, tá certo, é esse mesmo. Porque é tremendo demais, irmão. As revelações que o Pai tem te dado, irmão, é algo que vem diretamente do trono de algo. Parabéns, cara. A gente agradece muito ao Eterno pela sua vida e ficamos muito felizes, sabe, por você ter se colocado nessa brecha aí.
e o Pai usar a sua pessoa como mensageiro aí para a igreja. Porque o irmão questionou, falou, irmão Daniel, mas está errado. Ele falou para mim, está errado, irmão, porque é 70 semanas de Daniel lá, jubileu é 120, né? E aí me desceu, eu falei, não, mas se o irmão Romilson colocou assim, não foi, mamãe? Eu falei, se o irmão Romilson colocou assim na chamada da live, né? Com o estudo, então com certeza ele vai trazer o esclarecimento que o Eterno trouxe para ele. E eu tenho certeza que a dúvida do irmão foi esclarecida, né? E a gente fica maravilhado de como bate, né, irmão? Várias profecias que apontam para a mesma direção, né? Sim, são 70 jubileus, são 120 jubileus. Porém, jubileus que serão comemorados serão 70. É isso aí, né? Partindo ali da época da hora que eles entram na terra de Canaã ali, que, na verdade, ali o Eterno, esse 70 jubileu, ele está estipulando um tempo. O Eterno está dando um tempo para nós entendermos quando é que encerra tudo. É igual, por exemplo, eu até estava olhando na Wikipédia aqui, Daniel, capítulo 9, depois se os irmãos entrarem, os irmãos podem colocar. Daniel, capítulo 9, versículo 24, 70 semanas. Aí os irmãos vão ver lá na Wikipédia, eles fazem um comentário forte ali na Wikipédia. Eles falam assim que as 70 semanas são difíceis de ser interpretadas. E que muitos judeus e estudiosos lá de Israel, lá, e pais judeus, proibiram os outros de pesquisar e estudar as 70 semanas, porque essas 70 semanas marcam o tempo do fim. E aí, quer dizer, eles falaram corretamente. É tanto que muitas pessoas não querem estudar ali e tal, mas ela marca o tempo do fim. As 70 semanas é para marcar o tempo do fim. O livro de Daniel em si, o Eterno fala assim, Daniel procura entender as revelações, o Eterno fala assim, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Sela o livro. Quando o Eterno fala para selar o livro, o Eterno está querendo dizer que teólogos, pastores, doutores em divindades, esses grandes homens vão ler, mas não vão entender. Por quê? Porque o Eterno falou, é para o tempo do fim. Então, o Eterno, ele tirou o selo do livro de Daniel para nós. Ele tirou o selo, porque se os irmãos vão lá e ninguém entende as 2.300 tardes, está longe, vai longe, não consegue interpretar aquilo ali de forma alguma. Eles não entendem as 70 semanas de Daniel, eles não entendem. Graças ao Eterno, ele abriu o selo para a igreja de Filadélfia, tirou o selo do livro de Daniel e revelou para nós todas essas questões aí que nenhum teólogo, nenhum pastor, ninguém conseguiu entender. Nós conseguimos encaixar usando o Shemitah dentro das 70 semanas, usando o Shemitah. Nós conseguimos encaixar a morte de Yahshua, o início das 70 semanas. Nós conseguimos encaixar as 70 semanas com a semana de número 69, com a semana de número 70. Só uma suposição aqui para os irmãos, aqui, que eu vou trazer depois para os irmãos, o quanto é tremendo. Depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo. A questão do ano 70, quando o templo é destruído. Ele não foi destruído ali no ano 70, não foi por acaso, não. Foi tudo escolhido pelo Eterno. Olha o número 70 de novo aí, ó, o imperador Tito. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer isso aí. Então, o que acontece? Foi revelado para nós essas profecias, para nós saber quando é que é o fim dessa era. É para nós saber, para a igreja se preparar, porque ele prometeu, falou, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Você vai repousar, no final dos tempos você vai levantar, vai ressuscitar para receber a sua parte da sua herança. Mas o livro está selado. Quantas vezes eu li Daniel, quando eu estava na Assembleia, cansei de ler, eu lia, eu nunca entendi nada daquelas 70 semanas, nem as 2.300 tardes, eu não conseguia entender nada. Agora não, agora o Eterno tirou o véu, tirou o selo e revelou para nós tudo isso aí. Então agora é só agradecer ele, preparar, porque não vai ter para onde correr. É tanto que tudo encaixou também com esse calendário, tudo. Não é só uma coisa que bate com a outra. As 70 semanas bate com as 2.300 tardes, as 70 semanas bate com os 70 jubileus,
a 70 semanas bate com os 2 denários. E tudo isso aqui que nós falamos bate com o calendário dos caraítas. 5.993, nós vamos inteirar agora, em abril agora, dia 6 para o dia 7 de abril, ali completa os 5.993 anos. Aí vai ficar faltando só mais uma semana de Shemitah para completar os 70 jubileus e completar os 6.000 anos. Acabou, irmão. Adianta, agora é preparar mesmo, consagrar em oração, matar a carne na marra, descer o pau dela, igual o apóstolo Paulo falou. Paulo falou que eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado, desqualificado. Então, está restando aí 3 meses? É 3 meses de jejum, de oração, porque não tem como não acreditar que essas profecias aqui não vai se cumprir. Daniel, lá, quando o Eterno ele mostrou para ele, ele falou, ó, na semana de número 63, o meu filho vai estar lá em Jerusalém para morrer lá dentro. E é tão tremendo que eu acho que está até naquele livro meu, daquele que eu escrevi ali, que o cordeiro ele era separado do 4º dia e tinha que ficar de observância, em observação, 4 dias em observação, para depois ele ser sacrificado no dia 14 para o dia 5º. E Alcha chegou faltando 4 dias dentro de Jerusalém e ficou ali, ó, sendo investigado por aqueles fariseus ali, passando ali, ó, eles investigando ele, olhando o cordeiro, vistoriando ele, estava vistoriando ele o tempo todinho, até ele ser sacrificado. Então, até isso cumpriu. Agora que não vai cumprir o resto? Lógico que vai, fechou, não adianta correr. Né? Tremendo, né? Tremendo. E até o dia 7 bate com o dia 7 lá da morte de Auschwitz. Tem uma passagem aqui no livro de... Tem uma passagem aqui no livro de Provérbios. Eu não sei se os irmãos querem que nós lemos um pedaço dela aqui. Ô, irmão, só até nós chegar na volta de aula. Provérbios 7. Quem tiver com a Bíblia aí, abre aí para nós ler aqui. Provérbios, capítulo 7. Eu vou ler até o versículo 18. Deixa eu ver aqui. Vou ler só algumas partes dela aqui. Quer ver? Aqui diz assim. O Provérbios, capítulo 7, versículo 1 diz assim: meu filho, guarda as minhas sentenças, conserva os meus preceitos, guarda os meus preceitos e viverás. E minha instrução seja a menina dos teus olhos. Ata aos dedos, escreves na tábua do teu coração. O Eterno está falando, guarda os meus mandamentos, procura entender a minha palavra, guarda ela no seu coração. Agora, diz a sabedoria, tu és a minha irmã, chama a inteligência de sua parenta, para que te guarde da mulher estrangeira, da estranha, cuja palavra é sedutora. Agora o Eterno nos dá um alerta. Fala para nós nos guardar da mulher estrangeira. Isso aqui está falando da igreja caída, a igreja prostituta. Está falando das denominações. Olha o que diz aqui agora. Aqui, ó. Da mulher estrangeira, da mulher gentia, porque a Laodiceia ela é gentílica. Ela não é composta de judeus, não. O judaísmo é lá, ela é estrangeira. Aí vem, da estranha, cujas palavras é sedutora. Ó, a palavra que é pregada dentro das denominações é sedutora, ela atrai as pessoas. Só que é palavra que leva à morte. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, uma mulher na Bíblia representa uma igreja. Por isso que a mulher do Apocalipse 17 fala, a prostituta. Viu uma mulher sentada sobre muitas águas. É a igreja católica, a prostituta. A mãe das prostitutas e das abominações da terra. Agora, estava na janela de minha casa, olhando pelas frestas, e viu jovens ingênuos. Ó, ela está atrás de pessoas ingênuas, pessoas que não têm crescimento espiritual. Agora, e percebi entre as crianças um rapaz sem juízo. Ele passa ao lado, perto da esquina, onde ela está, e vai para a casa dela. Está vendo aí que essa mulher quer levar todo mundo para a casa dela, lá para o templo? Quer levar ela para o templo, nas denominações. A mulher quer levar para lá. Agora, na pruma ao entardecer, no coração da noite e da sombra, uma mulher lhe vem ao encontro, vestida como prostituta, aí, ó, com falsidade no coração, tudo sem falsidade.
Sai fora do sistema, que o sistema ele veio para matar mesmo. Agora, ela é esperta e insolente. Ela é esperta e insolente. E os seus pés não param em casa. Direto está tentando pegar um ali, outro aqui, para poder levar lá para o templo. Está vendo aí? Ora, está na rua, ora está na praça, espreitando todas as esquinas. Ela o agarra e o beija, e depois diz, de modo sério, ofereci um sacrifício de comunhão, porque hoje cumpro o meu voto. Está vendo que é uma mulher religiosa? Ela cumpriu o voto dela. É a denominação evangélica, irmão. É a denominação evangélica, junto com a Igreja Católica. Por isso saio ao teu encontro, ansiosa por ver-te. Saí ao teu encontro, ansiosa por ver-te, e te encontrei. Cobri a cama de colchas, de tecidos bordados, estendi lençóis do Egito, perfumei o quarto com mirra, óleos e cináforo. Vem, embriaguemo-nos com carícias até romper do dia, saciemos com amores. Ela está chamando a pessoa para ir lá para a casa dela, lá para o templo dela, lá para poder se prostituir junto com ela. Prostituir como? Adorando Jesus, adorando a Trindade, adorando tudo quanto é aberração. Por isso que fala lá da igreja prostituta, lá que leva nomes de blasfêmia. Está entendendo, irmão? Por isso que no livro de Apocalipse 14, versículo 4, fala assim, eles não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com mulheres, não se prostituíram com mulheres. Quais mulheres? Igrejas evangélicas. Aí, se os irmãos for ler, o que é que fala aqui agora? Pois o meu marido não está em casa, ele fez longa viagem, levou a bolsa com dinheiro e não voltará até a lua cheia. Ela tem entendimento de que Yahshua vai voltar numa lua cheia. Yahshua vai voltar na primavera. Aí ela fala assim, ele viajou para longe, porque Yahshua foi lá para a glória, onde o Eterno está. No versículo 27, fala aqui, o seu caminho é o caminho do Seol. Suas escadas levam para os átrios da morte. Então, seguir a mensagem que os pastores pregam e que os padres pregam, leva à morte espiritual. A pessoa morre espiritualmente. Tem que sair fora dessas mulheres. Corre para longe delas, porque são prostitutas que ficam tentando arrebanhar, pegar um aqui e outro ali. E pega só os incautos, pessoas ingênuas. É igual hoje eu estava conversando com um irmão, e ele ainda falou comigo, irmão, pega as ovelhas, né? Porque a ovelha, uma hora, ela acaba virando carneiro, né? E o carneiro, ele é forte. Aí eu até concordei com ele mesmo, porque o carneiro, ele falou comigo, eu conversando com ele, ele falou, nem o bode aguenta dar cabeçada com o carneiro se torna forte. Mas as ovelhas, elas são ingênuas, as ovelhas vai tudo, elas arrebanham as ovelhas e levam tudo. Por isso que fala, dos pastores, que apacentam a si mesmo, né? E as ovelhas que estão dentro desses templos, e lá no livro de Ezequiel fala que essas ovelhas, elas pisam a água, até a água ficar suja, para depois elas beber. A água é a própria palavra do Eterno. Eles não querem a água limpinha, a palavra sem fermento, sem sujeira, não. Eles querem beber uma água cautelosa, cheia de tudo enquanto é lambança. Então, as ovelhas mesmo pisoteiam sobre as águas. E lá no livro de Ezequiel fala que um empurra a outra, uma fica empurrando a outra para tentar jogar a outra para fora, tentando tirar ela lá do curral, tentando tirar do tempo. Aí, quando ela sai daquele tempo, ela vai para outro curral. Quando sai do outro curral, vai para outro curral. Aí, os pastores ali, tentando arrebanhar, mas só para tirar a lã. Porque, na verdade, querer passar para elas o entendimento correto, não. Eles querem levar elas para o curral, porque lá eles podem depenar elas, tirar a lã delas todinha e fazer o que eles quiserem com elas. Então, são pastores que apacentam a si mesmos. E essas mulheres aí, então, essa mulher aqui é representada nas denominações evangélicas. Sai fora. Não se prostituíram com mulheres. Na sua boca não se achou mentira. Não invocou o nome dos ídolos. São pessoas que estão fora do sistema. Por isso fala, sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. Sai dela. Porque os seus pecados já acumulados até o céu. Ok, irmãos?